Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Atlantic Connection, programa que é uma parceria, uma grande parceria interatlântica entre, claro, BMC News e Jornal Econômico lá de Portugal. Estou sempre acompanhado de Nuno Vinha. Nuno, muito obrigado novamente por essa conversa, é sempre um prazer conversar com vocês. Nós também achamos o mesmo. Nós hoje temos um excelente tema, eu gosto muito deste tema, é o tema dos neobancos. Temos connosco, eu vou começar pelas senhoras, a Larissa Quaresma, que é analista da Empirics Research, e temos também o Ignácio Zunzunegui, Head of Southern Europe do Revolut, e é curiosamente do grupo Revolut, e é curioso que o Revolut entrou esta semana, ou pelo menos anunciou sua entrada no Brasil, com muitas novidades. Acho que vamos ter uma conversa muito interessante sobre isso. Os neobancos ou os bancos estritamente digitais estão cada vez mais dentro das preferências dos consumidores mais jovens e também, até arrisco a dizer, pessoas até com um bocadinho mais de idade, neste caso também até têm visto as vantagens deste tipo de bancos. E eu passava a palavra ao Gabriel, para o Gabriel começar com a primeira pergunta, mas é muito por aqui que não vai seguir a nossa conversa. Certíssimo. Primeiro eu gostaria de fazer essa distinção para quem nos acompanha, quem tem um pouco mais de proximidade com o mercado financeiro, faz essa distinção de forma quase imediata, os bancos tradicionais e os bancos digitais, neobancos. A gente tem várias classificações, até tem pessoal que chama de fintech, ou é um segundo passo ali das fintechs. Eu gostaria de fazer essa distinção e entender dos dois pontos o que a gente pode classificar como um neobanco, como um banco digital propriamente dito, para todos que estão nos assistindo terem isso em mente desde o começo da nossa conversa, desde o começo deste Atlantic Connection. Por favor, se Inácio puder começar com essa classificação, uma rápida classificação para a gente entender o que nós entendemos, o que o senhor entende, o que o grupo aí entende como um neobanco, como um banco digital. Sim, em realidade a definição com o tempo está avançando mais a tecnologia que a definição dessas palavras, né? Mas se eu puder explicar um pouquinho qual a diferença, para mim um banco digital, quase todos os bancos tradicionais são bancos digitais. Na realidade, todo mundo que tenta fazer qualquer transação financeira tem que fazer através de um portal digital quase sempre. É verdade que no Brasil ainda tem uma presença muito maior da física, mas a direção, obviamente a tendência é ir do mundo do banco digital. Então, para mim, os bancos tradicionais quase todos já começam a ser essas opções digitais. Depois tem os neobancos, que geralmente nascem com uma diferença maior, que é o celular. Quase todos os neobancos nascem com um formato celular, com o principal touchpoint é o celular. É por isso que toda a tecnologia, a experiência do utilizador vem diretamente desde o celular. Obviamente tem outras variáveis. Finalmente, desde o ponto de vista da Revolut, nós pensamos que tem ainda uma coisa maior, ou mais importante, que é o que nós chamamos uma super app financeira. É verdade que os neobancos geralmente estão vinculados a uma série de produtos mais tradicionais, mais o que um utilizador espera de um banco. Mas nós que temos uma ambição de converter a Revolut na primeira super app financeira do mundo, com uma visão muito global, mas global em dois sentidos. No sentido que tem uma presença em todo o mundo, mas também global, com uma oferta muito maior, superior a isso que oferece um banco tradicional, podendo investir em criptomoedas, podendo alugar um hotel, no caso da Europa, ou um hotel ou um avião dia de manhã, através da Revolut. Tudo que tem que ver com o seu dinheiro, você pode fazer através da Revolut. Então, para mim, tem esses três níveis que é um pouco a tendência a que está indo o mundo financeiro. Larissa, e do seu ponto de vista, há mais alguma distinção a fazer? Pelo menos do ponto de vista dos supervisores, os supervisores também fazem essa mesma distinção, ou eles próprios colocam outro tipo de nuances, de outro tipo de detalhes? Sim, assim, tanto no Brasil quanto nos países desenvolvidos,
nos Estados Unidos, na Europa, imagino que sim também, as exigências regulatórias, nos últimos 3 anos, ali entre 2019 e 2021, até o começo de 2022, a gente viu esse movimento de os reguladores facilitarem, flexibilizarem um pouco as exigências de capital e regulatórias prudenciais de uma forma geral para esses neobancos, para esses bancos digitais. E o objetivo do regulador era justamente facilitar a competição, diminuir um pouco a barreira de entrada, para que, no final das contas, o consumidor se beneficiasse disso, de maior competição em produtos financeiros, maior competição em taxas, com esse objetivo. Agora, à medida que o juro foi subindo no mundo, a inflação foi subindo, a gente viu os reguladores se preocuparem com o risco sistêmico que eles estavam deixando passar ao fazer isso. Então, de 2021, 2022 para cá, a gente viu esse movimento dos reguladores diminuírem o que a gente aqui no Brasil chamou de assimetria regulatória, que é essa vantagem competitiva que as fintechs tinham sobre os bancos tradicionais por serem menos exigidos. Então, aqui no Brasil, progressivamente, até mais ou menos o meio do ano que vem, a gente vai ver as exigências de capital elas fecharem esse gap, das fintechs para os bancos tradicionais, não só de capital, mas em várias outras frentes, como, por exemplo, a de pagamentos, a frente de seguros, essa simetria ela vai se reduzindo. Inácio, maravilha, e aí... Sim. Por favor, Nuno, fique à vontade. Eu ia seguir mesmo com esta ideia e perguntar ao Inácio se eles sentiram, na altura da entrada no mercado brasileiro, se sentiram este movimento que a Larissa estava a falar como um obstáculo, como uma oportunidade. Como é que vocês viram este ambiente regulatório no Brasil e as suas consequências? Porque em Portugal já percebemos que a Revolut entrou em força e há muita gente, há muitos milhões, bem, não digo muitos milhões, mas muitas centenas de milhares de utilizadores em Portugal já, e eu queria perguntar se também existe essa expectativa para o Brasil. Sim, olha, cada país tem a sua regulamentação e as suas necessidades que nós temos que adaptar o nosso produto, a nossa oferta ao sistema local. É verdade que, dependendo das necessidades do mercado, nós adaptamos o produto. Nós, nos mercados mais maduros, temos um produto muito mais amplo, com mais oferta, que é mais adaptada às licenças que um precisa ter para esse tipo de serviços. No caso do Brasil, nós temos 100% a licença para fazer transações cross-border, para fazer operações globais, uma coisa que já nós temos trabalhado, e também estamos a trabalhar, do ponto de vista de licença local, com a SCD, o nome não sei, SCCD, final de 2021, para poder expandir o portfólio de produtos no Brasil e poder oferecer mais serviços no mercado. Então, isso é uma realidade. Para mim, a regulamentação, sempre de um ponto de vista de oferecer segurança e abertura ao mercado para todos os clientes, para ser mais acessível, é sempre uma boa regulamentação que nós tentamos adaptar com as necessidades dos diferentes mercados. Em Portugal, por exemplo, daqui a uns poucos meses, nós temos o IBAN local, e isso te permitirá oferecer uma série de serviços que antes a gente não oferecia. Perfeito. E aí eu gostaria de levantar algumas questões. Nós temos hoje fatidicamente uma notícia muito interessante, acabo de receber aqui também, que a OMS decretou o fim da emergência de saúde da Covid-19, então depois de 3 anos nós temos aí o fim dessa emergência de saúde. A pandemia já tinha sido descartada há pouco tempo atrás e agora a emergência de saúde já foi encerrada, então é um marco não só para a saúde universal, aqui saúde internacional, mas também para muitas mudanças que aconteceram nas economias, tanto do Brasil quanto de outros países. Acho que a pandemia acabou fazendo mudanças ali permanentes e bem profundas em diversos mercados. Justamente essa questão da mudança do físico para o digital. Larissa, eu gostaria de saber do impacto
a gente já tinha uma consolidação de instituições digitais aqui no Brasil, de fintechs, de companhias ali que se decretavam como bancos digitais. Esse movimento ele se espalhava ao redor do mundo, mas na pandemia nós vimos um crescimento de usuários, um crescimento de pessoas que tinham acesso a esses serviços financeiros, até que antes da pandemia não tinham conta em banco e agora passaram a ter depois dessa pandemia. Então o movimento ali de bancarização também é um pouco mais exacerbado, pelo aumento da tecnologia, pelo aumento da capilaridade dessas instituições. O que a gente pode levar daqui para frente? A gente viu uma euforia com bancos e instituições digitais ali em 2020, 2021, e agora um certo receio por conta desse aperto no crédito, aperto nas taxas de juros, aperto no receio internacional. O que será perene, o que será permanente, o que você enxerga como mudanças fundamentais nesse mercado que a pandemia proporcionou, que a gente vai levar a partir deste tempo? Porque até as grandes instituições tradicionais agora estão se digitalizando. Então, o que você enxerga de mudança fundamental destes últimos 3 anos? O que pode ser passageiro e o que a senhora enxerga, claro, como uma mudança permanente no setor bancário aqui no Brasil e aí estendendo para internacional também? Bom, essa é uma ótima pergunta, porque realmente muita coisa mudou. Esse setor mudou muito rápido nos últimos 3 anos aqui no Brasil. Algumas coisas, de fato, elas vão continuar diferentes e outras coisas eu acho que elas vão ficar no passado. Então, assim, começando por essa segunda parte, o que a gente viu nesses últimos 3 anos foi muitas fintechs entrando no Brasil, e elas começam, via de regra, pelos meios de pagamento, por 2 motivos. Por quê? Quando você começa pelos meios de pagamento, você não precisa aportar um capital muito grande de cara, né? Porque se você começar pelo crédito, né, seja qualquer linha de crédito que for, você precisa de um investimento inicial muito grande para suportar o crescimento daquela carteira de crédito. Então, esse é um motivo pelo qual muitas fintechs começaram pelo meio de pagamento. Um segundo motivo é que mesmo quando você tem um balanço para você oferecer crédito, você ao oferecer um cartão de crédito, um crédito que ele está ligado com o consumo ali do dia a dia, a empresa ela tem a chance de fidelizar aquele cliente, né? É um cliente que ele usa, ele tem contato, uma interação com a sua empresa todos os dias, né? E você começa a entrar na vida, na rotina daquele cliente, e você tem mais chances de oferecer outros produtos para aquele cliente. Então, isso foi muito da estratégia de entrada dessas empresas. Agora, o que a gente viu foi talvez uma super oferta do cartão de crédito aqui no Brasil nesses últimos anos, que a gente está vendo nos últimos trimestres a conta chegar para essas fintechs e para os bancos na forma de inadimplência. Então, a inadimplência do cartão de crédito aqui no Brasil, em março, ela chegou no maior patamar desde 2012. Ela já está mais alta do que no nível de 2016, que foi quando a gente enfrentou uma das piores recessões da nossa história. Então, muito disso é um reflexo desse excesso de oferta. Porque, como você falou, muita gente se bancarizou, sim, né? Então, muita gente que nunca teve acesso a um cartão de crédito passou a ter, mas à medida que esse movimento ele foi ganhando tração e ele foi passando um pouco do razoável, a gente via uma pessoa com 3, 4 cartões de crédito, né? Ela estourava o limite numa fintech e ela abria conta em outra e começava a usar o limite. Então não tem como essa coisa durar para sempre. O consumidor aqui no Brasil está começando a se desalavancar, né? As famílias estão diminuindo a proporção da renda delas que vai para o pagamento de dívida, né? Então, assim, isso demora um tempo a refletir em uma inadimplência que começa a arrefecer, mas isso de cara já começa a bater na economia, né? A gente já vê o nosso varejo interno aqui praticamente já em recessão. Então, essa é uma coisa que eu acho que vai ficar no tempo, essa coisa assim de sair dando limite no cartão de crédito à torto e à direito, sem muito estudo, com uma postura de tomada de risco muito grande, né? Então, esse acesso universal e restrito, eu acho que ele vai dar uma diminuída. Agora, o que eu acho que vai continuar, e que foi uma coisa muito boa, né? Eu acho que é justamente a acessibilidade do sistema financeiro, né? Então, hoje em dia, para você abrir uma conta, você não precisa pagar taxa,
você não precisa pagar taxa de manutenção de conta, existem muitos cartões sem anuidade. Então, isso eu acho que vai ficar, porque é uma coisa que o consumidor ele se acostumou, né? Então, se uma fintech tirar isso, o cliente vai pegar e migrar para outra, né? A empresa ela vai aqui acabar, aqui vencer, vai ser a que oferecer esses serviços básicos, né? Gratuitamente, que é uma tendência que a gente já vê há anos na Europa, nos Estados Unidos. Em mercados desenvolvidos, o consumidor ele se acostuma e ele fica mais exigente. Então, isso eu acho que é uma coisa que vai continuar. Maravilha. Muito bem. Inácio, eu pegando aqui nesta ideia, obviamente a situação em Portugal e também no resto dos países europeus é muito diferente, o número de cartões de crédito está a diminuir, e eu até estou a falar daquele estudo da Minside Payments, que é uma empresa do grupo Indra, que é espanhol, que dá conta exatamente disto, que há uma menor utilização de cartões de crédito em Portugal, e em contrapartida o grau de confiança do consumidor bancarizado português está a subir nos neobancos e a diminuir na banca tradicional, o que não é de espantar, dados os escândalos que nós temos tido em Portugal com a banca tradicional, com recapitalizações à custa dos contribuintes, etc. Mas isso leva-me a uma questão, este namoro, esta paixão pelos neobancos, até onde é que pode durar? Ou seja, até onde é que vai esta confiança numa instituição que, enfim, até porque as pessoas não têm grande garantia do fundo de garantia de depósitos como existe na banca tradicional, pelo menos da mesma maneira. Até onde é que pode durar esta paixão? Pode ser uma moda passageira ou vai para ficar? Olha, no caso da Revolut, os utilizadores em Portugal e no resto da Europa têm um fundo de garantia de depósitos. No caso da Revolut, existe essa segurança no contexto europeu. Desse ponto de vista, tem essa segurança. Mas também, para mim, por quê? A questão é por que os neobancos têm uma maior confiança da parte dos consumidores, dos utilizadores portugueses, ou também dos brasileiros, porque se não erro, 45% dos brasileiros utilizam bancos digitais no Brasil e tem até 5 apps diferentes para gerir o seu dinheiro no dia a dia. Então, para mim, por que tem esse cambiamento de percepção? Para mim, tem 2 aspectos importantes. A experiência do utilizador. 2, os preços. Agora eu vou falar um pouquinho, começo com a experiência do utilizador, porque eu penso especialmente no Brasil. Eu morei no Brasil 5 anos e o último ano eu estive lá numa idade de universitário. Eu vivi a experiência de abrir uma conta no Brasil, era horrível. Tenho que dizer que verdadeiramente uma experiência que não aconselho a ninguém. Então, a experiência do utilizador, obviamente, na abertura das contas, em resolver problemas, em poder fazer transações simples, como a transferência de uma conta a outra, é muito importante. E até agora, até uns anos atrás, os bancos não davam esse serviço, essa qualidade de serviço. O outro aspecto é o preço. O preço no sentido de um preço razoável, e muitas vezes era difícil de ver. O utilizador usava um produto, não sabia que tinha esse preço, depois ele olhava na sua conta e via que tinha feito um custo lá dentro das suas contas. Então, para mim, na Revolut sempre tentamos ser, transparentes com o preço, ensinar desde o começo o que você vai pagar. 2, sempre fazer pagar por aqueles serviços que nós pensamos que dá um valor adicional para o utilizador. Então, um custo por mantenimento de conta não tem sentido para nós, porque não é um valor adicional. Mas, por fazer enviar dinheiro fora a um preço muito econômico, para nós é um valor adicional, mas sempre vai ser competitivo com aquilo que tem a oferecer os outros concorrentes. E por que nós podemos oferecer esses preços? Porque nós, sendo uma companhia tecnológica, nós temos uma base de custos muito mais razoável, muito mais baixa, e não temos que manter todos os negócios offline, as oficinas, porque não temos esses custos. Então, nós podemos oferecer preços mais competitivos sem impactar negativamente a nossa profitabilidade.
Maravilha. E aí, especificamente, pergunta aos dois para a gente fazer essa discussão, esse bate-papo sobre bancos. A gente tinha uma presença muito forte de agências bancárias, ou seja, aquela estrutura física de uma instituição financeira. Parece arcaico hoje, mas há pouco tempo atrás era a moda. Toda instituição financeira tinha de ter um grande prédio, alguma grande avenida aqui no Brasil, para ser uma instituição financeira. Nós tínhamos, claro, muitos serviços que eram atendidos especificamente somente nessas agências bancárias, nessa estrutura física das instituições financeiras. Com a pandemia, isso se tornou obsoleto não só para o setor bancário, mas o setor de varejo também. A gente viu um forte crescimento do e-commerce, de companhias ali de vendas digitais, para outros também, como o serviço de delivery. Hoje tem empresa que vende comida, mas não tem restaurante, é só uma dark kitchen que você faz as vendas ali todas digitais. Então, o quanto vocês enxergam essa mudança como fundamental? Muito se conversa hoje, pelo menos para o varejo, de estruturas digitais, ou seja, tem a estrutura física, só que em menor abundância, e aí sim a concentração dos serviços no ambiente digital. É uma moda que deve ser seguida pelas instituições financeiras ou vocês enxergam essa digitalização total do sistema financeiro aqui no Brasil? E também internacionalmente, né? E sempre expandindo aí para Portugal, para outros países. O quanto a estrutura física é importante ou não para uma instituição financeira que atende praticamente ali os seus clientes no varejo, e aí separando aqueles clientes que são mais institucionais dos clientes de varejo. Como que vocês enxergam todo esse cenário? Por favor, começando pela Larissa e depois o Inácio. Bom, é uma ótima pergunta também. Não estou falando isso por falar, é porque eu acho que é uma discussão muito válida e eu tenho certeza que está na pauta do Conselho dos grandes bancos e das fintechs também. Assim, a nossa visão aqui é que a digitalização ela é uma tendência irreversível, que cada dia mais o cliente vai ficar mais confortável com ser atendido digitalmente. Agora, essa é uma transição lenta, porque existem graus de adoção, né? Então, existem os jovens que eles adotam isso mais rápido, né? Até o pessoal lá mais velho, o pessoal que está no interior, né? Um grande produtor rural, um pequeno produtor rural, ele vai demorar um tempo mais para adotar isso, né? Ele é um late adopter. Então, essa transição, ela é lenta, você tá entendendo? Não é que, assim, de uma hora para outra, né? O Santander, ele não pode fechar todas as agências dele, porque senão ele vai perder um caminhão de cliente que ele atende no interior, dá crédito rural e tudo mais. Então, essa transição, ela leva um pouco de tempo, né? Na minha opinião. Agora, apesar de ser uma tendência. Agora, o que, na minha opinião, não será substituído é a interação com uma pessoa, um ser humano. Então, essa questão, assim, de você ter alguém de confiança, principalmente cuidando dos assuntos muito sérios da sua vida financeira, porque, assim, o seu cartão de crédito, o boleto que você tem para pagar, sua conta salário, essas coisas do dia a dia, você não precisa de uma pessoa para fazer para você. Se tem um robozinho que faz para você, tanto melhor. Agora, quando você vai tomar um crédito imobiliário para você financiar a sua casa, quando você vai tomar uma decisão de investimento importante, onde você vai investir para a sua aposentadoria, eu acho que essa questão de você precisar de um outro ser humano de confiança, eu acho que isso vai ser muito difícil de você substituir. Entendeu? Então, mesmo para os jovens, mesmo para, quanto mais dinheiro você vai ganhando, quanto maior é o seu patrimônio, acho que mais você vai precisando desse outro prestador de serviço de confiança. Ele pode prestar serviço digitalmente? Pode, com certeza. Mas eu acho que esse investimento em equipe comercial, em equipe de atendimento, ele vai ter que continuar existindo. Então, assim, a gente viu isso acontecer até nos bancos digitais que deram certo, principalmente em investimentos aqui no Brasil. Então, a XP, ela fez um aumento de quadro de funcionários de 1.000 para 7.000 em 3 anos, né? Porque ela contratou uma grande equipe de assessores de investimento, de agentes autônomos. O BTG, né, que faz parte do grupo onde eu trabalho, também fez esse mesmo movimento e são os que deram certo, né, na vertical de investimentos.
Perfeito. E aí, para o Inácio, eu gostaria de esticar essa pergunta, como vocês avaliam essa questão, e aí também fazer uma pergunta adicional, o quanto esse quesito geracional, essa mudança geracional faz parte da tese de crescimento de vocês, quanto vocês enxergam o passar do tempo e, claro, a evolução da estrutura de vocês, do negócio de vocês, do modelo de negócio. Não sei se entendi bem a última pergunta. Perfeito. Você pode repetir da tua forma para eu entender um pouquinho melhor? Sim. Não, certinho. Eu perguntei, claro, estendendo essa pergunta que eu repeti à Larissa, perguntando sobre as estruturas físicas no ambiente digital, quanto vocês acham necessário, quanto vocês, claro, enxergam dessa mudança fundamental. E a segunda pergunta é essa questão da forte adoção de jovens, hoje uma geração que cresceu com estruturas físicas, e o passar do tempo, o quanto passar do tempo e esse jovem se tornar um adulto e, claro, uma pessoa mais velha, faz parte da tese de investimentos, da tese de crescimento de bancos digitais. Sim. Olha, eu vou começar respondendo a última e depois vou para a primeira, porque eu acho que estão muito ligadas com o que você tem falado. Olha, o nosso objetivo, a nossa visão é chegar a todo mundo, indiferente da idade. A realidade é que, nascendo como uma app, como um produto 100% do ponto de vista celular, nós entramos nos mercados geralmente com as gerações mais jovens, dos 18 até os 34 anos é o nosso core. Mas a realidade é que com o tempo, nós estamos já vendo em países mais maduros, como o Reino Unido, por exemplo, o mercado espanhol, o português, que aquelas gerações maiores, o que nós chamamos os silver swipers, estão a aumentar significativamente, se não mais uns 65% de aumento ano a ano dessa geração. Então, para nós é um processo, mas não quer dizer que o nosso target é só 18 a 34 anos, não. Nosso target é todo mundo, mas obviamente a adoção é sempre parte dos early adopters, que são essa geração um pouco mais aberta a essa tecnologia, até os maiores. Então, respondendo à segunda pergunta de qual é a nossa visão do mundo físico e digital, para mim, a nossa resposta a necessidade de ter um ponto físico é exatamente o que a Larissa falava, uma experiência humana, uma experiência que resolve problemas. Geralmente, nós vamos fisicamente num lugar quando nós temos problemas a resolver ou nós temos que fazer uma decisão importante na nossa vida. Nós, do ponto de vista da Revolut, pensamos que a tecnologia pode, tirar todos os problemas e não ter a necessidade de ir fisicamente, porque você já, desde um ponto de vista tecnológico, vai poder ou resolver ou não ter esses problemas. E 2, a interação humana. Nós pensamos que, chegando a um nível muito alto, tem um espaço enorme onde não precisa, em realidade, ter uma interação humana para poder... Por exemplo, nós agora lançamos na Espanha a possibilidade de fazer préstamos. Em português crédito. Empréstimos até 30 mil euros. Normalmente, em muitos lugares, você tem que ir fisicamente falar com alguém. Na Revolut, você pode fazer tudo diretamente com o Open Banking, fazer o modelo de risco e receber o empréstimo sem ter que interagir com ninguém e quase de forma automática. Então, nós pensamos que na realidade, muito desse espaço, obviamente tem exceções, mas a maioria dos casos pode ser resolvida com tecnologia, não vai precisar de uma interação humana, uma interação física. E nós estamos bem posicionados para poder oferecer esse serviço. Maravilha. A gente vai para um rápido intervalo, na volta continuamos esse debate, essa discussão, essa conversa, esse programa focado em, claro, neobancos, bancos digitais. E, claro, fiquem aí, depois do intervalo comercial, voltamos com o Atlantic Connection.
Estamos de volta com Atlantic Connection, parceria da BMC News com o Jornal Econômico lá de Portugal. Estou acompanhado, claro, de muitas vezes, assim, sempre um prazer conversar com ele. Nuno Vinha, Nuno, por favor, sua pergunta, nós nessa segunda metade de programa, falando, claro, sobre neobancos e bancos digitais. Eu ia perguntar à Larissa, neste caso, qual é que foi a importância, neste caso, do sistema de pagamentos instantâneo criado pelo Brasil, o Pix, nesta grande chegada dos neobancos e dos bancos digitais ao Brasil? Qual foi a importância desse sistema de pagamento? E se concorda com aquela posição do Glauber Mota, que disse numa entrevista ao Jornal Económico que saiu nesta edição, que o Open Banking brasileiro é mais evoluído do que o Reino Unido. Na verdade, assim, eu acho que vamos lá por partes. O Pix, Okay. Ele foi um grande, eu acho que assim, uma grande ameaça para os grandes bancos, porque os bancos digitais, eles já geralmente não cobravam pelas transações instantâneas, que aqui no Brasil a gente chama de DOC ou TED. Né? DOC são transferências entre contas do mesmo banco, geralmente TED entre bancos diferentes, contas de bancos diferentes. Então, os bancos digitais, eles já não cobravam. Então, quando veio o Pix, para os bancos digitais não tirou muita receita deles, entendeu? Continuou mais ou menos do jeito que estava. O que machucou um pouquinho os bancos digitais foi a substituição do cartão de débito pelo Pix, né? Então, isso a gente viu acontecer não só nos bancos digitais, mas a gente viu acontecer na Cielo, que reportou resultado recentemente, né, que é uma adquirente, enfim, todo o sistema sentiu, né? Então, essa é uma primeira coisa, eu acho. Agora, uma segunda coisa para os bancos, né, muitos ainda cobravam por DOCs e por TEDs também. E aí, quando você vem com um serviço público, gratuito e obrigatório de todos os bancos aderirem, você acaba, né, com qualquer vantagem de entrega de valor desse DOC TED pago. Então, até saiu essa semana uma notícia que os bancos, eles estão desativando o serviço de DOC. Então, assim, de cara já vai sair um caminhão de receita, né? Então, eu acho que é muito bom, principalmente para o consumidor, e eu acho que para os bancos, eles perdem dinheiro no serviço de conta corrente, e para as fintechs muito focadas em pagamento, elas acabam perdendo um pouco de receita também, porque substituiu uma parte do cartão de débito. E aí, a sua segunda pergunta foi sobre a relação com a Europa. Você pode repetir? A relação com? Sim, a minha segunda pergunta é se concorda com aquela afirmação do Glauber Mota, da Revolut Brasil, que o sistema de Open Banking no Brasil é mais evoluído e criou mais facilidades do que o do Reino Unido, neste caso, que é de onde é originário a Revolut, aliás. Talvez o Ignácio até tenha mais conhecimento de causa para falar sobre isso do que eu, porque ele está lidando com isso no dia a dia. Qual é a minha percepção? O Open Banking, o Banco Central, ele está fazendo um trabalho excepcional. Conheço pessoas que lidam com isso do lado das fintechs, e o que eles falam é que o Banco Central, assim, coloca todas as regras de uma forma muito clara, dá prazo, coloca incentivos para os bancos, para as fintechs aderirem. Agora, qual é o problema? Eu ainda vejo uma adesão baixa por parte dos bancos e por parte do consumidor também. Então, assim, a maioria dos consumidores nem sabe o que é Open Banking, nem sabe qual é a vantagem disso, né? Pouquíssima gente já usou. Isso de um lado. E do outro lado, você tem as instituições financeiras que elas competem por taxa. Então, assim, quem tem um produto de crédito mais caro, ele não vai ser incentivado a aderir ao Open Banking, porque se o cliente dele compartilhar os dados dele no sistema todo, vai vir várias instituições financeiras oferecendo a mesma linha de crédito, às vezes um pouquinho mais barata. Então, leva vantagem quem consegue competir na taxa, e quem consegue competir na taxa é quem consegue controlar a inadimplência muito bem, melhor do que a concorrência. Então, os relatos que eu ouço de quem está lidando com isso aí nos bastidores é que várias instituições financeiras, grandes, pequenas, e não são só os bancões, tá? Tem fintech também pressionando para adiar a adoção desse sistema,
porque ele vai aumentar o nível de competitividade, de competição em taxa. Então, assim, o Banco Central está fazendo um excelente trabalho. Eu acho que do lado do regulador, talvez seja melhor do que o do Reino Unido. Não posso afirmar porque eu não conheço profundamente, eu estudei a mesma coisa profundamente. Agora, em termos de adesão, ainda tem que se provar. O Pix já se provou, ele foi um sucesso, né? Agora, o Open Banking, ele não se provou na prática ainda. E são várias das inovações do Banco Central, né? Então a gente tem um Pix, a gente agora tem um Pix parcelado ainda a ser aprovado aqui no Brasil, está em desenvolvimento, mas ainda a ser implementado. A gente tem o real brasileiro, o real digital a ser iniciado ali em 2024. Então são muitas das inovações que o Banco Central está aplicando aqui no mercado brasileiro. Então, para além do Open Banking, tem o sistema de pagamento que está sendo bem reforçado nesses anos aqui, 2022, 2023 e também comecinho de 2024 com o real brasileiro. Por favor, fica à vontade. Nós se calhar pedimos pedir ao Inácio para ele falar exatamente daquele sistema, daquela comparação. Exatamente, por favor. Estes temas, por favor, entre o Reino Unido, onde a Revolut nasceu e criou raízes, entre o sistema português, ou o sistema europeu, basicamente, e o da zona euro e o sistema brasileiro. Quais são as principais diferenças? Onde é que a Revolut viu oportunidades num e no outro lado? Olha, eu posso falar, tenho um pouquinho mais de conhecimento no Open Banking, no sistema Open Banking europeu. Eu tenho alguns números, algumas coisas do Open Banking do Reino Unido, mas o que eu posso falar, o Reino Unido é bastante avançado no sentido que a adoção, a quantidade de bancos que adotam essa tecnologia no dia a dia é maior, e os utilizadores que utilizam o Open Banking para evaluar o poder ter informação das suas transações de um produto ao outro, mas também poder fazer pagamentos é maior. É verdade que, no sentido, o que eu penso que ele estava tentando dizer é que o Banco Central está fazendo um trabalho excelente, do ponto de vista tecnológico, para adiantar, avançar o mercado do Brasil, para ter todos os instrumentos para que não sejam obstáculos esses pontos tecnológicos. Do ponto de vista da Europa, para mim, a adoção é menor. Por quê? Porque nós temos um sistema de autentificação, o 3DS, que requer que o utilizador tenha que passar uma série de fases para poder aceitar, mandar informação ou fazer uma transação. E tem que renovar essa aceitação, essa aprovação, cada 90 dias. Isso é um obstáculo à maior adoção, utilizo no dia a dia. Uma vez estabelecidos os obstáculos, eu penso que o Open Banking oferece uma quantidade de oportunidades gigantes. Nós já estamos a utilizar, como eu estava a dizer antes, no caso dos empréstimos da Revolut. Muitas vezes nós não somos a conta principal de muitos utilizadores, e graças à oportunidade que oferece o Open Banking, nós temos a informação para poder modelizar o risco, o perfil de risco dessa pessoa. Então, é verdade que dependendo da região, está mais ou menos avançada tecnologicamente, também então, desde um ponto de vista da adoção, mas sem dúvida é uma tecnologia que oferecerá um maior serviço de qualidade para o utilizador final, mas também uma capacidade de modelizar risco, de oferecer diferentes serviços, sem ter essa vantagem de ser um player muito maior, porque já temos essa informação, graças aos outros players. Sim. Maravilha. E aí, especificamente, dúvida minha aqui, de leigo mesmo, de jornalista, que a gente está aqui para fazer pergunta, não está para dar resposta, né? Eu sempre faço essa pergunta. Então a gente conta com a ajuda dos especialistas sempre. O que eu vejo normalmente, pelo menos aqui no Brasil, isso estende um pouquinho ali para algumas regiões aqui na América Latina, não conheço muito o mercado europeu em relação a esses bancos digitais. Uma forte adoção no varejo bastante enturmado ali com essas tecnologias, utilizando bastante
bastante esses serviços, mas quando a gente fala de instituições, daquele cliente mais institucional, de grandes empresas, ainda está um pouco anexado às instituições tradicionais e até algumas instituições que são focadas em atendimento ali corporate, de grandes empresas, ali mais voltadas, claro, à administração dessas companhias. Como que vocês veem esse cliente adotando ou não os serviços digitais dos bancos digitais? É uma preocupação aumentar a capilaridade ali nesses clientes que são mais institucionais, nessas grandes instituições, trazer para dentro o cliente corporativo, ou os bancos digitais eles devem ter mais força aí fundamentalmente no varejo do que nesses clientes mais corporativos? Como que vocês enxergam essa relação e se é ou não um grande objetivo aí dos bancos digitais acertar e mirar nessa parte aí da clientela? Por favor, aí começando com o Inácio, que a gente tem essa vivência um pouco mais próxima também, por favor. Olha, obviamente, o interesse existe de captar o maior número de clientes. Obviamente, um cliente corporativo oferece uma receita maior e, do ponto de vista de negócio, tem muito sentido. Tem muitos players aqui que já estão a trabalhar esses clientes corporativos sendo neobancos, sendo fintechs. E nós, no caso da Revolut, nós já há tempo que já lançamos a Revolut Business, penso em 2017. De 2017 até agora já temos mais de 500 mil empresas, companhias que estão a utilizar nós como principal banco corporativo, podendo pagar os empregados, mas também podendo enviar dinheiro ao estrangeiro, fazer todo tipo de receber pagamentos, etc, com um controle absoluto através do desktop ou do celular. Então, nós pensamos que é um serviço importante, uma oportunidade importante para o setor digital, e que, como fintech, como o neobanco, nós temos muito a oferecer e pensamos de poder tirar um pouquinho desses clientes, dos clientes mais tradicionais, que muitas vezes nós pensamos os serviços que estão recebendo não é adaptado às necessidades. Às vezes nós vemos que os clientes mais tradicionais oferecem uma série de produtos que são sobredimensionados para o tipo de cliente que precisa, ou os custos são muito elevados. Nós estamos tentando oferecer, obviamente, adaptando às necessidades dos diferentes momentos da companhia, um serviço mais personalizado a um preço mais econômico. Agora, trazendo para a Larissa, como que você enxerga essa relação varejo, esses clientes corporativos e, claro, o foco das instituições financeiras neste momento, principalmente as digitais? Assim, as grandes corporações, elas exigem uma gama de serviços maior, né? Então, assim, se você pegar uma grande empresa, por exemplo, uma Petrobras, uma Eletrobras, até uma grande varejista, como uma Lojas Renner, né? Ela vai precisar de um número de serviços bem maior do que uma pequena e média empresa, que as fintechs já atendem super bem aqui no Brasil. Então, uma grande empresa, ela precisa de cash management, né, que é geração de boleto, pagamento de boleto, gestão de pagamento. Ela precisa de linhas de crédito grandes, né, bem grandes. Ela precisa de, às vezes, financiamento para exportação ou importação, né, financiamento para comércio exterior, financiamento imobiliário, enfim, seguros, né, plano de saúde. É uma série de serviços muito mais complexos que as grandes corporações exigem. Então, eu vejo que as fintechs, elas somente as mais robustas eu consigo ver oferecendo esses serviços, né? Então, assim, a começar pelo crédito. Então, no crédito corporate, né, que a gente chama, você precisa de ter um provisionamento para inadimplência muito mais conservador do que num crédito para o varejo, que ele é pulverizado, né? Porque o cliente do varejo, apesar dele ser mais vulnerável, o perfil de risco da carteira, ele acaba ficando mais previsível e mais equilibrado. Porque na carteira de corporate, você tem menos clientes com uma exposição de crédito individual muito grande.
Então, quando você tem um evento de um cliente, como a gente teve o de Americanas aqui no Brasil, né, você acaba machucando muito o balanço do banco, porque não é R$ 500 de exposição de limite de crédito, né, é 4 bi, 5 bi. Né, então você precisa de muito mais balanço para você trabalhar o crédito desse cliente, você precisa de uma estrutura mais robusta para você oferecer uma gama de serviços maior. Né? Então, eu enxergo as fintechs abarcando esses clientes aqui no Brasil daqui a um tempo. Eu acho que eu não vejo isso acontecendo agora, eu vejo isso demorando um pouco mais. Aqui a questão é se querem fazer isso e até que ponto é que querem fazer isso, porque até que ponto é que estão dispostos a trocar uma pulverização de clientes mais pequenos por poucos clientes que ocupam imensos serviços, imenso investimento, imenso capex da própria empresa para conseguir gerir esses clientes. Eu ia só, se calhar, fazer uma pergunta também ao Inácio, que é a questão da inteligência artificial e até que ponto é que hoje em dia, com toda a gama de chat GPT que nós temos em cima e com este novo crescimento, nós temos cada vez mais uma capacidade computacional de outras aplicações mais pequenas, multiplicar em 10 vezes a capacidade que tem de programar. Como é que vocês vão ver a vossa concorrência, não é? A concorrência que pode surgir daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos? O que é que vocês têm de fazer, o que é que estes bancos têm de fazer para se manter no topo da inovação e conseguirem manter-se eventualmente até com alguma vantagem sobre os outros? Sim, obviamente a inteligência artificial vai cambiar a realidade de muitos setores, incluindo o setor financeiro. Desde o ponto de vista da Revolut, nós já estamos a investir há muito tempo na inteligência artificial de modelos de risco, de FinCrime, mas também de Customer Service, para poder oferecer um serviço melhor. Voltando um pouco à pergunta anterior, de por que nós pensamos que o ponto físico não vai existir mais, é porque você vai ter um serviço humano sem precisar de uma pessoa humana na frente, porque a inteligência artificial oferecerá esse serviço, essa capacidade de interagir com você como se fosse uma pessoa normal. Então, nesse sentido, nós estamos já a investir nisso, vamos a continuar a investir ainda mais para continuar a inovar dentro do setor e poder oferecer um serviço melhor a um preço ainda mais econômico, porque não precisamos de ter esses 7.000 agentes, mas temos a tecnologia a substituir e oferecer esses serviços. E coisa que, no caso dos bancos mais tradicionais, é um caminhamento muito maior desde esse ponto de vista. Maravilha, Nuno, não sei que horário que é agora em Portugal, mas aqui no Brasil é hora de encerrar o nosso programa, infelizmente. Nós estamos aqui com o horário bem apertadinho, então gostaria de agradecer imensamente a participação de Inácio e Larissa. Sejam sempre muito bem-vindos aqui ao Atlantic Connection. Muito obrigado mesmo pela conversa. Eu agradeço em nome também do Jornal Económico e da BMC, agradeço muito a presença dos dois, foi uma conversa muito interessante. E respondendo à pergunta do Gabriel, aqui é meio da tarde, 4h15 aqui, 4h10 aqui em Lisboa. O horário do Inácio é 5h10, ainda por cima é mais uma hora ali em Madrid. Eu agradeço mais uma vez a vossa presença. Estendo o convite para próximas oportunidades em que nós tenhamos um tema que seja relacionado com aquilo que estamos a fazer, banca, fintechs, entidades financeiras, Larissa Quaresma e Inácio Zonzanegui. Gostaríamos muito de contar com a vossa presença numa próxima oportunidade e desde já agradeço mais uma vez a vossa presença. Estamos obrigado. Muito obrigado. Espero que todos vocês já tenham a sua conta de Revolut para poder viajar, mandar dinheiro fora. Já estamos no Brasil. Obrigado. Okay. Maravilha. Agradeço. Nós vamos ficando por aqui. Esse foi o Atlantic Connection desta semana. Lembrando, o programa é semanal. Na próxima semana nós trazemos aqui alguma grande discussão. Lembrando, sempre contando com a parceria BMC News e Jornal Econômico lá de Portugal. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Uma ótima tarde.